Escrita e pandemia. Como se manter na corda bamba. O material que vou apresentar aqui é resultado de 3 oficinas de escrita ministradas pela professora Patrícia Reinheimer no primeiro e segundo períodos letivos de 2020 e primeiro de 2021, com a participação especial de Natanael Araújo na primeira edição da oficina. Esses períodos letivos estiveram distribuídos entre o final do ano calendário de 2020 e o ano todo de 2021, haja vista o tempo necessário para se estabelecerem novos parâmetros para atividades acadêmicas em modo remoto. O contexto de produção foi então a instabilidade econômica, política e emocional de uma pandemia que foi aos poucos ganhando proporções desastrosas, mas contraditoriamente foi sendo naturalizada na vida das pessoas. Os encontros que aconteceram de 15 em 15 dias trabalharam a sonoridade da escrita, leitura, pontuação, escrita criativa e escrita acadêmica. Uma das partes mais importantes do processo foi a leitura em voz alta de trechos de textos de escritores consagrados. Dessa forma, podemos nos apropriar na prática do sentido dos diferentes sinais gráficos, da sonoridade desses sinais, de seu impacto na forma do texto e sua relação com o conteúdo, frases longas versus frases curtas, quebra de parágrafos, uso de metáforas. A leitura em voz alta, com análise dos textos, ajudou a compreender o papel da pontuação no ritmo da escrita e no sentido emocional do texto, assim como as metáforas e recursos linguísticos usados na construção das narrativas. Os participantes foram estimulados a produzirem seus próprios textos. A demanda pela escrita de textos não tinha limitações de tamanho, forma ou conteúdo. Um tema ou forma foi sugerido como condutor do processo, uma refeição, a relação com as árvores ou um diálogo. Mas todos estavam livres para escreverem sobre o que quisessem, da forma como quisessem. Fizemos também alguns exercícios práticos de escrita durante os encontros síncronos. Uma vez entregues os textos feitos em casa, exercitamos a revisão destes, comentando sobre os diversos objetivos e formas de revisar um texto. Todos foram estimulados a revisar conjuntamente os textos uns dos outros, de forma a compreendermos a indissociabilidade entre escrita e revisão. O eixo desse trabalho coletivo foi sempre a ideia de que a revisão é parte da escrita, não é correção, mas uma forma de tornar os textos mais potentes. Um texto pode ser reescrito de diversas formas e é sempre uma construção coletiva, mesmo que só tenha um autor. Essa revisão coletiva teve também como objetivo mostrar que mesmo uma mudança radical na estrutura do texto, como muitas vezes fazem orientadores, não significa que o texto final não seja de autoria do estudante. As mudanças sugeridas muitas vezes estão relacionadas à potencialização de ideias apenas indicadas no texto, outras à reorganização de ideias que se encontravam dispersas e por isso perdem em contundência. Efetivamente, vimos que a construção de qualquer texto é sempre coletiva. O seu olhar melhora o meu. A ideia era chamar a atenção para o fato de que o trabalho final não é menos do aluno ou da aluna por ter sido revisado e alterado por outras pessoas. Algumas dicas de como revisar foram passadas e foi pedido que todas as sugestões de revisão viessem com justificativa. Essa foi a forma prática de fazer com que os participantes tomassem consciência do que estavam lendo, de como poderiam modificar um texto e no que isso impactaria no sentido final do mesmo. Falamos sobre como todo texto é uma conversa com alguém. Saber para quem você escreve ajuda a definir como escrever. Sugerimos que os adjetivos são como uma imposição, ao invés de um compartilhamento livre de ideias que permite ao leitor concordar ou não, formar imagens e participar criativamente do processo. Portanto, estimulamos sempre a retirada de adjetivos e a sua substituição pela resposta do porquê uma coisa pode ser adjetivada de determinada maneira. Na segunda parte da oficina, enfatizamos a análise das estruturas de textos acadêmicos, como artigos, comunicações e TCC, dissertação, tese, assim como resenhas e ensaios. Exercitamos a adaptação de textos pessoais dos participantes a esses formatos,
no intuito de compreendermos a possibilidade de pensar sociologicamente os textos mais variados possível. A escrita comprometida com a expressão mais que com o conteúdo levou os participantes a mostrarem algumas dimensões geralmente menosprezadas durante a trajetória acadêmica. Os textos foram organizados cronologicamente, dando deixas sobre algumas formas como foi mudando a sensibilidade dos participantes ao longo do período de isolamento social. Através dos textos, nos aproximamos de detalhes do cotidiano dos alunos que só podem ser conhecidos pela generosidade dos autores em compartilhar seus afetos, experiências de vida, memórias. Acompanhamos, através de uma ironia refinada, as angústias da volta à casa dos pais no meio do processo de conquista de uma autonomia identitária. Percebemos o desespero, principalmente nos meses iniciais do distanciamento social, de um tempo indiferenciado devido à suspensão das atividades presenciais. Está presente também a falta que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fez, mesmo com as amarguras que os cortes orçamentários para a educação pública brasileira impuseram aos estudantes. Na pandemia, essas amarguras são relidas à luz da nostalgia. É assim que a fila do bandejão apareceu como saudade, mesmo que debaixo de um sol escaldante. Os textos são belos e, por vezes, tristes, não deixando esquecer o caos sanitário, econômico e político do período. Recordações de momentos passados apaziguam um pouco a distância que estava sendo enfrentada por todos, cada um na sua possibilidade e à sua maneira. Diante da qualidade dos textos produzidos, mas principalmente pelo panorama que o conjunto oferece do período pandêmico e das transformações nas sensibilidades ao longo do tempo, é que decidimos apresentá-los na exposição Muito Pouco de Tanto Cá Entre Nós, organizada pela direção do ICHS e a Comissão de Transição do Trabalho Remoto para o Presencial, também do ICHS, e que ficou montada entre os dias 25 de março e 7 de abril de 2022, nos halls do ICHS e IE e na cantina que estava sem contrato de licitação. Vou ler alguns trechos dos textos escritos durante as oficinas. Em setembro de 2020, Matheus Andrade Lara escreveu O Processo de Ensino Remoto, que começa assim. O processo de ensino remoto. Ler essa frase depois de dormir mal durante a noite me deixou pensativo. De cara, viajei sobre as palavras contidas nela. A princípio, remoto e processo não me remetem ao ensino. O que eu penso de cara ao ler processo e remoto seria, respectivamente, uma questão judicial e um controle remoto. Ensino sempre me lembra Pink Floyd. Remendando as bobagens numa miscelânea, talvez pudéssemos interpretar a frase de maneira menos cognitiva como a questão judicial que envolve Pink Floyd e um controle remoto. Isso me faz pensar que os caras da banda aprontaram alguma durante uma viagem psicodélica no auge dos anos 70. Mas acho que naquele tempo as televisões nem tinham controle remoto ainda. Talvez isso explique a alta quantidade de psicotrópicos. Márcio Lessa dos Santos Júnior escreveu o tal SE, Ensino Continuado Emergencial, e a Santíssima Trindade, que começa assim. Depois de uma luta com os alarmes do celular, decidi levantar. Um doloroso processo após 3 horas de sono. Hoje começo o tal SE, me obrigando a acordar às 9. Durante 6 meses, acordei todos os dias entre 2 e 4 da tarde. O dia frio aumentava a preguiça. Meu humor dizia, nunca quis tanto voltar a dormir. Felizmente estava sozinho em casa. Estava insociável, não conseguiria nem dizer bom dia. Desci as escadas me arrastando, quase literalmente. Cheguei à cozinha e fui direto abrir a geladeira, ver o que tinha disponível para meu café da manhã. Achei brócolis do almoço de ontem, peguei um tomate, uma cebola, o pote de manteiga e 3 ovos. Cortei alguns pedaços de brócolis bem curtinho e piquei o tomate em pedacinhos. Fui cortar a cebola e, inevitavelmente, meus olhos começaram a lacrimejar descontroladamente. Uma metáfora pela tristeza por estar acordado. Peguei alguns temperos, açafrão, páprica doce, orégano.
e coloquei a gosto, colorindo os vegetais recém-cortados de amarelo, vermelho e verde. Certo, agora os ovos. Peguei um recipiente circular, quebrei os 3 ovos e joguei as cascas no lixo. Coloquei um pouco de sal e novamente minha santíssima trindade de temperos: açafrão, páprica doce e orégano. Com um garfo batia levemente misturando a clara com as gemas e temperos, no sentido horário, depois anti-horário, fazendo com que a mistura ficasse com uma cor homogênea. Achei que estava faltando água. Lembrei do queijo branco, que sempre dá um toque especial. Peguei o queijo na geladeira, cortei em pequenos cubinhos, coloquei bastante orégano e taquei na mistura. Laísa Fernanda Santos Silva escreveu Talvez Amanhã Tenha, que começa assim. Os dias têm sido esquecíveis. Agora, deitada sobre um colchão no chão, ouvindo da minha kitnet o barulho dos carros, motos e ônibus na madrugada, tento recordar como iniciou minha manhã. Que sabores ela me trouxe? Essas memórias sumiram. Ou não são memórias, pois não aconteceram. Não sei. Mas eu me lembro das noites, como essa agora. E lembro dos sabores porque os gostos ainda estão na minha boca. Da melancia gelada, péssima decisão, que me faz ir ao banheiro a cada 10 minutos. Da polenta e mandioca frita de ontem, do açaí pedido pelo aplicativo de entrega, incrementado com as frutas que minha mãe trouxe do hortifruti. Manga, banana, morango, das frutas do Conde. Comprei as 2 menores que achei. O quilo está R$ 11,98. Do arroz do almoço que esqueci de colocar na geladeira no dia anterior. Um arroz que não está fresco e não está passado, mas que sei que precisa ser consumido hoje. E foi. Brócolis refogado no alho. Mastiguei um pouco e engoli. Quase me engasguei e precisei puxar o brócolis de volta. Estava preso entre a garganta e a língua. Polenta frita, mandioca, tomate e cereja. Cliquei 4 vezes no micro-ondas. Achei que havia colocado a comida para esquentar 40 segundos, quando coloquei 40 minutos. Demorei 2 minutos para perceber o erro. O prato quente, a comida com gosto ofuscado pelo calor excessivo, e minha memória palatal termina aqui. Amanhã não tem sabor. Talvez amanhã tenha. E se tiver, talvez eu me lembre do gosto amargo que é acordar mais um dia. Eu só lembro da explosão de sabores da tarde e da doçura da noite. Que bom! Em dezembro de 2020, Thaís Maria Ribeiro Marques escreveu Antes que pudesse pensar ou gritar, que começa assim. A poucos metros de mim, te vejo em posição de guarda próximo ao portão. Teu focinho quase encosta na grade. Teu corpo parece imóvel e os olhos arregalados acompanham o andar de outro cão que passeia pela rua sem coleira e sem dono. Assim como a filha caçula que inveja a liberdade do irmão mais velho, permaneceu até perdê-lo de vista. Achei graça dessa cena. Encostei à janela e retornei para os meus afazeres, refletindo sobre aquele comportamento do meu cão. Passadas algumas horas, volto ao quintal para alimentá-lo e me deparo com um cavalo. Sim, um cavalo. Um cavalo no lugar do pastor alemão. E antes que eu pudesse pensar ou gritar minha mãe, acordei. Ufa, foi só um sonho. Rafael Santos de Souza escreveu Nossa Pequena Canavieiras, que começa assim. É como se um maçarico fosse aceso. O bairro de Bangu marca os esperados 40 graus nesse domingo. Acorda em hora de comida pronta, enquanto tios e esposas, tias e maridos já estalam a chapinha do litrão de Brahma. Menos meu pai, que de uns anos para cá só bebe Stella, Budweiser e Corona. Trabalhei 50 anos na minha vida para isso, diz ele. Olho para a mesa posta. Vai ser churrasco. Típico almoço suburbano. Alguém trouxe macarronese num pote verde de plástico. Penso que a macarronese até perderia parte do sabor se não estivesse num pote verde de plástico. Tento explicar o prato para alguém de fora. Digo que é como se fosse a caipirinha e a feijoada enquanto símbolo gastronômico dessa cidade, só que bem mais presente do lado de cá do túnel. As crianças correm pela casa. Parentes vão chegando com sobremesas, saladas e mais cervejas. De repente, meu quintal se transforma numa pequena Canavieiras, cidade à qual todos nós pertencemos um pouco. Rodeada de rio, mar e mangue, foi onde meus pais se casaram, na igreja do Senhor do Bonfim. O filho da puta vira um fio de égua.
Os OSH surgem com mais frequência. As chamadas de vídeo conectam churrascos de domingo com o povo que ficou lá, no interior, e apazigua as saudades. Letícia Aparecida Santos Carvalho escreveu Quanto Tempo Tem o Tempo, que começa assim. Quanto tempo leva um pé de laranjas desde a primeira semente para dar o primeiro fruto? Esse tempo se modifica se você, por uma ansiedade infantil que não se sabe a origem, ficar olhando para ele esperando que a primeira flor apareça? É possível alterar o tempo? E se não for, é possível senti-lo de formas diferentes? Depois da tempestade de verão, com o asfalto ainda úmido, forçávamos o pedaço de gesso demolido da casa de algum vizinho contra o chão para marcar as linhas do pique-bandeirinha. Nada tinha maior importância que os pés que serviam como régua terem contabilizado corretamente as medidas do campo. No jogo, onde o campo é espaço e a travessia da bandeira é o tempo, era possível ler de fora para dentro os textos que escreviam cada uma das crianças. Para conhecer o final dessas histórias e as outras que foram escritas nas oficinas, visitem a página do ICHS e vejam o material completo na exposição Um Pouco de Tanto Cá Entre Nós, que estará brevemente no ar.